Seja bem-vinda à nossa live semanal de todas as quartas. Que bom que você está aqui. Eu sou a Carol Zonato Nutri e aqui nesse perfil eu te ajudo a desinflamar seu corpo e destravar sua queima de gordura. E eu já tô aqui, ó, já tô com o meu chá verde aqui. Quem assiste meu conteúdo já sabe que esse daqui, ó, poderoso anti-inflamatório. Coloca pra mim aqui no chat quem já garantiu o chazinho verde aí do dia. O meu já tá aqui, ó. Poderoso anti-inflamatório, rico em catequinas, por isso que não falta no meu dia a dia. E hoje você vai aprender aqui comigo os piores alimentos que inflamam o seu corpo e que travam a sua queima de gordura, tá bom? Então, se você quer descobrir quais são, fica comigo aqui no vídeo e não perde essa live, tá bom? A Silvana tá dizendo aqui, ó. Silvana, então vai lá e corre garantir teu chazinho verde do dia. Muito importante, tá? Só é contraindicado para quem está amamentando. Então, se você está amamentando, não pode tomar chá verde, tá? Caso contrário, pode tomar sim. Máximo 2 xícaras por dia. Poderoso anti-inflamatório que vai já ajudar a desinflamar seu corpo e destravar a queima de gordura, tá certo? Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre quais são os alimentos mais pró-inflamatórios, ou seja, aqueles alimentos que deixam o nosso corpo mais inflamado. Então, assim, qual é o erro principal que eu observo das mulheres? Ó, a Sil tá dizendo aqui, ó, não sabia, obrigada. Então, na próxima live da semana que vem, já quero você com o teu chazinho aí junto, tá? Vamos todas precisam ser mulheres desinflamadas para que a gente possa emagrecer bastante aí, tá bom? Já vai tomar amanhã, perfeito. Então vamos lá. Então, qual é um erro muito grande que eu observo que as mulheres cometem em relação a desinflamar o corpo? Boa tarde, meninas. Boa tarde. A Marli tá dando boa tarde aqui. Sejam todas bem-vindas. Muito importante. Aproveita aqui, ó. Tá vendo esse aviãozinho? Clica nele e já compartilha essa live com todas as mulheres que você sabe que querem emagrecer e não conseguem. Chá verde, tá? Eu tô tomando chá verde, poderoso anti-inflamatório, muito rico em catequinas, ajuda a desinflamar o corpo, tá? Então vamos lá. Qual é o erro, um grande erro? Tá. A Thaís tá perguntando aqui, entrei agora, você disse que o chá verde é anti-inflamatório, boa tarde. Sim, Thaís, chá verde poderoso anti-inflamatório, tá aqui, ó. Meu tá aqui, ó, garantido todos os dias, tá? Só é contraindicado se você estiver amamentando, tá bom? E não exagera na quantidade, máximo 2 xícaras aí por dia, poderoso anti-inflamatório, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar agora sobre alimentos que são muito inflamatórios, ou seja, que deixam o nosso corpo muito inflamado e travam a nossa queima de gordura. Então, não sei se você sabe, mas se você tem dificuldade para emagrecer, se você está tentando e não está conseguindo, isso está acontecendo porque o seu corpo está inflamado, tá certo? Coloca para mim aqui no chat se você tem essa dificuldade. Outra coisa, outros sinais de que o seu corpo está inflamado, tá? Dificuldade para emagrecer, celulite em excesso no corpo, tá? Se você tem muita celulite, isso também significa que o seu corpo está inflamado. Se você se sente muito cansada, muito indisposta, se você tá sempre com a barriga inchada, se você sempre tá, sente que tá sempre com aquela barriga com distensão abdominal, que é a famosa barriga inchada, todos esses são sinais de que o seu corpo está inflamado. E por que isso acontece? Porque a gente ingere muitos alimentos, na maioria das vezes em excesso, alimentos que causam esse tipo de inflamação. E quando o nosso corpo está muito inflamado, a primeira coisa que a mulherada mais sofre é com o quê? Porque não consegue emagrecer. Trava o emagrecimento. O processo inflamatório trava o processo de emagrecimento. Quanto mais inflamado o seu corpo tiver, menos você vai emagrecer, tá bom? Então, essa live é muito importante. A Ariane tá dizendo aqui que ela está com tudo isso. A maioria dos sintomas, inclusive, eu vou fazer um vídeo nessa semana aplicando esse teste com você. Aí você vai me dizer, eu vou fazendo as perguntinhas e você vai aplicar esse teste para saber se você realmente está inflamado ou não, tá?
Então, quanto mais sintomas você tem, mais inflamado o seu corpo está. E quando o nosso corpo está com um grau de inflamação muito grande, está com um grau muito alto de inflamação, isso significa que você vai ter muitos prejuízos lá na frente. Não vai conseguir emagrecer, vai ficar com muita celulite, vai estar sempre cansada, indisposta. Por isso que é tão importante, tá? Mas qual é o erro muito comum que eu observo? As mulheres, elas querem só alternativas para desinflamar. Então, elas querem chá que desinflama, cápsula que desinflama, melhores alimentos anti-inflamatórios. E isso é importante? Muito, extremamente. Mas mais importante que isso é o quê? É você aprender a identificar quais alimentos estão inflamando o seu corpo para você evitar o consumo. Porque o que eu sempre digo é assim, não adianta você ir lá e se entupir de alimentos anti-inflamatórios, de chá verde. Não adianta você ficar tomando chá verde o dia inteiro, sendo que você não evita aqueles alimentos que deixam o seu corpo mais inflamado. Não vai adiantar nada. Então, primeira coisa, o que a gente precisa fazer? Precisa limpar a casa, como eu gosto muito de fazer essa analogia. Então, primeiro de tudo, a gente precisa limpar a casa, organizar o ambiente e deixar ele favorável para receber esses alimentos anti-inflamatórios lá na frente, para que realmente tenha um efeito satisfatório. Senão, não adianta nada. Você vai lá comer alimentos anti-inflamatórios e vai continuar comendo alimentos que são muito inflamatórios, então vai perder a finalidade, tá bom? Então vamos lá. O que você precisa fazer para limpar a casa? A Andresa já tá aqui, ó, firme e forte na live. O que você precisa fazer para limpar a casa? Você vai evitar o consumo de alimentos que são pró-inflamatórios, tá? Outra coisa que é muito importante, não sei se você sabe, mas o estresse é extremamente inflamatório. Então, além da sua alimentação, precisa trabalhar muito a questão do estresse, porque quando você fica muito estressada, você acaba ficando com estresse em excesso, isso faz com que o seu corpo fique mais inflamado por causa da descompensação da produção hormonal. Então, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele fica muito alto. Quando ele fica muito alto, nos momentos que não deve ficar, isso causa uma inflamação maior. Então, o estresse é a primeira coisa que você precisa fazer para melhorar a inflamação no seu corpo. É tentar minimizar ao máximo o estresse da sua vida. Ah, Carol, mas isso é impossível. Assim, você ficar sem estresse, totalmente desestressada, é impossível. Mas pelo menos trazer estratégias para que você reduza e canalize esse estresse, tá bom? Você precisa encontrar alguns tipos de maneiras de canalizar esse estresse, seja com atividade física, seja fazendo alguma coisa que você gosta. O importante é tentar controlar para que o estresse não inflame mais o seu corpo, tá bom? Beleza, já trabalhei o meu estresse aqui, então agora vamos trabalhar a parte de alimentação, tá bom? Isso significa que, Carol, nunca mais eu vou poder consumir nenhum desses alimentos que você vai me falar agora? Não é assim que funciona. Tudo que é restritivo demais não é sustentável. Então, pensa só, não existe uma pessoa que seja 100% desinflamada. Isso é muito difícil. Agora, o que a gente tem que cuidar? Para ter um grau de inflamação muito leve, algo que não atrapalhe o funcionamento do nosso corpo, que não atrapalhe o nosso emagrecimento, né? Que não atrapalhe as funções do nosso corpo em geral, tá bom? Então, você comer eventualmente esses tipos de alimentos que eu vou passar agora, não tem problema nenhum. O que você precisa focar é 80% do seu tempo ter uma alimentação rica em alimentos anti-inflamatórios e evitar esses alimentos que você já sabe que vão te inflamar, tá certo? Nos 20% do tempo que sobram, você pode abrir exceções e comer algum desses alimentos sem grandes quantidades, sem ser em excesso, tá bom? Lembra sempre dessa frase. Os seus resultados vão ser determinados pelo que você faz na maior parte do seu tempo. Então, se na maior parte do seu tempo você tiver uma alimentação livre desses alimentos anti-inflamatórios e bem rica em alimentos anti-inflamatórios, isso é o que basta para te deixar realmente com o corpo menos inflamado e mais propício para o emagrecimento, tá bom? Então, esses alimentos que eu vou te falar aqui agora, eles podem ser consumidos eventualmente, mas eles não podem estar na sua rotina diária, ou seja, não devem estar na sua rotina de alimentação todos os dias, tá bom?
Então vamos lá. Primeiro grupo de alimentos que são pró-inflamatórios, que atrapalham aí o seu emagrecimento porque inflamam muito o seu corpo. Os alimentos industrializados, processados e ultraprocessados, tá certo? Ó, a Andresa tá perguntando aqui, ó. Carol, estou há 2 meses fazendo redução alimentar, fazendo exercícios e não consigo perder peso. Então, Andresa, é assim, é exatamente isso que eu te falei. Isso eu recebo de muitas mulheres. E eu vou te falar, eu tenho um ódio. Eu não sei se você também tem esse ódio. Se você tem, coloca aqui pra mim. Eu tenho um ódio daquelas pessoas que falam assim: nossa, como você engordou. Mas faz o seguinte, só fecha a boca e vai pra academia que você emagrece. Eu tenho uma raiva de gente assim, eu tenho vontade de matar quem fala isso. Por quê? Porque o processo de emagrecimento, ele vai muito além do que só fechar a boca e ir para academia. Você precisa de estratégias realmente inteligentes que vão contribuir para isso. Porque se você fizer restrição alimentar, ficar sem comer e ir para academia sem direcionamento, isso não vai te ajudar. Pelo contrário, isso vai te atrapalhar. Hoje em dia, a gente não trabalha mais com... esse coisa de restrição alimentar, ficar restringindo demais calorias é coisa do passado, tá? O que você precisa? Você precisa focar em uma alimentação que realmente seja anti-inflamatória. Não é nem pensar em exclusão, é pensar muito mais em incluir, né, essa rotina anti-inflamatória no seu dia a dia, que isso sim vai destravar o seu emagrecimento. Tá? Então, só você ir lá, fechar a boca, fazer restrição e ir para academia, realmente, isso não vai fazer você emagrecer. Você precisa realmente de uma estratégia que funcione para isso, tá? Por isso que eu trabalho muito com essa linha anti-inflamatória. Então, faz o seguinte, ó, anota tudo que você aprender aqui nessa live hoje, você já vai começar a evitar esses tipos de alimentos, tá bom? E aí, depois, você já vai incluindo aqueles alimentos que você sabe que são anti-inflamatórios na sua rotina e depois vai me contar lá no direct que eu quero saber o seu resultado, tá bom? Então, o primeiro grupo de alimentos que são extremamente inflamatórios para o nosso corpo são os industrializados, processados e ultraprocessados. Carol, quais são esses alimentos? Então, todos aqueles temperos prontos, macarrão instantâneo, bolachas, enlatados, tudo que for industrializado, que não vier direto da natureza, que tiver conservantes, aditivos químicos, esses alimentos, os embutidos em geral lá, salsicha, mortadela, peito de peru, esses alimentos, por que eles inflamam muito o nosso corpo? Porque eles têm na sua composição muitos aditivos químicos que a indústria coloca. Esses aditivos químicos normalmente são usados para quê? Para dar mais sabor ao alimento, para dar mais... são conservantes, então eles ficam com um tempo de prateleira maior, aromatizantes, eles colocam um monte de substâncias lá dentro desse alimento para ficar mais convidativo para o nosso paladar e para que esses alimentos acabem ficando menos perecíveis, ou seja, para eles durarem mais na prateleira, tá bom? Mas essas substâncias, quando entram em contato com o nosso corpo, são substâncias estranhas que o nosso corpo não está preparado para receber, e isso causa o quê? Um certo grau de inflamação. Quando você consome eventualmente esse tipo de alimentos lá, uma vez no final de semana, ou uma quantidade bem pequena, tá tudo certo, isso não vai ser o suficiente para inflamar o seu corpo. O problema é que tem pessoas que têm uma alimentação baseada em alimentos industrializados. Então come muito aqueles alimentos congelados, sabe aqueles que ficam naquelas ilhas de congelados, lasanha, nuggets, hambúrguer congelado. Então esses alimentos eles são muito ricos nesses aditivos químicos e essas substâncias não fazem bem para o nosso corpo quando consumidas em excesso. Tem gente que come lá macarrão instantâneo todo dia. Ah, cheguei em casa, tô cansada, tô com preguiça de cozinhar, vou lá fazer um macarrão instantâneo. Ou vou lá e vou esquentar uma lasanha dessas pronta. Ou vou pegar aquele tipo de macarrão instantâneo também, que você coloca água direto no potinho e faz. Aquilo ali é um alimento muito problemático. Ele é muito rico em substâncias que não fazem bem. Então, se você tem o hábito de comer isso todo dia, é hora de você repensar e começar a tirar isso da sua rotina, dos seus hábitos, tá bom? Outra coisa, quem come lá, por exemplo, de manhã, pão com presunto e queijo.
O grande problema do emagrecimento, as pessoas acham que é o pão. Ah, Carol, porque o pão engorda. Ah, Carol, porque o pão é o vilão, é o problema. O problema não é o pão. O problema é o que você coloca dentro do pão. Então, pensa só. Você vai comer um pão francês, aí vai colocar dentro um embutido, que é o presunto, vai colocar o queijo, que também é rico em gordura. É um tipo de recheio que, além de não ter nada de bom, nada de nutritivo, ele ainda não te dá saciedade. Então, dali meia hora, você vai querer comer mais um pão. Ou vai comer bolacha, ou acorda e já vai comer direto bolacha, entende? Então, tem que cuidar, tem que prestar muita atenção nesses alimentos, tá bom? Evitar ao máximo tudo que for empacotado. Você deve preferir o quê? Os alimentos que são mais naturais possíveis, tá bom? A Andresa tá perguntando aqui, se pode comer pão mais de uma vez no dia? Em questão de calorias, não tem problema nenhum. O que vai interferir no seu processo é o que você vai fazer ao longo de todo o seu dia, tá? Eu não aconselho você comer muito pão, porque você precisa ter uma variedade alimentar. Ao invés de você comer pão, substitui, come pão uma vez por dia e nas outras refeições, nos outros lanches, substitui por uma fruta com uma fibra. A fruta, ela tem mais, além de ter mais fibras, ela tem mais nutrientes. Então, assim, não é bom você ter uma alimentação muito engessada. O ideal é abrir o leque e ter a maior variedade de nutrientes possíveis, tá certo? Em questão de calorias, não vai ser o pão que vai te atrapalhar. É mais na questão de quantidade de nutrientes e aquilo que você vai colocar dentro do pão. Se você falar pra mim, Carol, vou comer pão com margarina 3 vezes no dia. Não é bom, não é aconselhado. Isso vai atrapalhar o seu processo. Ah, vou comer bolacha com geleia 3 vezes no dia. Não, mas se você consumir lá um pãozinho francês uma vez no dia, ou ainda melhor, um pãozinho integral com um ovinho dentro, sempre com uma fonte de proteína, tá tudo bem, tá bom? Então, primeiro grupo de alimentos, eu acho que um dos mais importantes são os industrializados, tá? A Sil tá perguntando aqui, Carol, posso tomar chia com limão de noite? Ajuda a emagrecer? Tá, isso daqui é uma coisa muito importante que eu quero que fique muito bem claro para todo mundo que tá me assistindo. Não existe nenhum alimento, chá, cápsula, shake, que tenha um efeito milagroso que vai derreter gordura, queimar gordura e fazer você emagrecer, tá? O que vai fazer você emagrecer é você ter uma alimentação inteligente, uma alimentação anti-inflamatória ao longo de todos os dias. Carol, mas então por que você fala que o chá verde ajuda no processo? Porque ele tem substâncias que realmente têm esse efeito anti-inflamatório, que quando associados a uma alimentação anti-inflamatória, ele tem um efeito muito benéfico. Agora, não adianta nada você ir lá ter uma alimentação rica em alimentos industrializados, em açúcar, em gordura, e aí ir lá e ficar tomando chá verde ou tomar chia com limão de noite, achando que isso vai te ajudar a emagrecer, porque não vai. O que vai fazer você emagrecer realmente, emagrecer que eu digo perder gordura, tá bom? É a alimentação. Esses outros, chá verde, chá de louro com limão, esses chás, eles ajudam a potencializar o processo, tá bom? Mas o que vai definir é a alimentação. Então, assim, a chia é uma ótima fonte de fibra, perfeito? O limão, ele é um poderoso antioxidante, ele ajuda a desinflamar o corpo, mas isso associado a uma alimentação realmente anti-inflamatória, tá? A Lúcia tá perguntando aqui, comer pão integral, 0 açúcar faz bem? Qualquer pão que seja 100% integral faz bem. O 0 açúcar é indicado para quem não pode consumir açúcar, ou seja, diabéticos. Os diabéticos não podem consumir açúcar em excesso, né? Então, ele é indicado para isso. Agora, dizer que ele é mais ou menos calórico, na maioria das vezes não. Isso daqui também é um grande erro que as mulheres cometem. Ficar comprando produtos 0 açúcar, achando que são mais saudáveis e menos calóricos do que os outros, as versões normais. Eu até trouxe, eu fiz um conteúdo, acho que foi numa live, se eu não me engano, na Páscoa. Na Páscoa eu trouxe 2 rótulos de um ovo que era diet, um chocolate diet e um chocolate tradicional. E a quantidade calórica do diet era maior do que o chocolate tradicional. Por incrível que pareça, ele tinha mais gordura
ele tinha mais sódio, se eu não me engano também, mas ele tinha assim, com uma quantidade de gordura muito maior do que o normal. E quantidade calórica também. Então, não parem de comprar alimentos dietéticos pro emagrecimento. Porque vocês vão pagar muito mais caro, porque esses alimentos que são zero açúcar, eles são muito mais caros, e a quantidade calórica deles é igual ou até maior do que os normais. Por exemplo, essa questão do chocolate. Chocolate diet, em comparação, se eu não me engano, foi um da Lacta e um da Nestlé que eu fiz o comparativo. O diet tinha mais calorias e mais gordura do que o chocolate normal, tá? O que você precisa entender não é porque ele não tem adição de açúcar que ele seja um alimento mais saudável. Aí ele não tem açúcar, mas ele tem muito mais gordura na composição. Então ele acaba ficando muito mais gorduroso e muito mais calórico, tá bom? Então, se você quer emagrecer, não fique gastando dinheiro com esse tipo de alimentos. Nem dietéticos, nem os alimentos fit, que se dizem fit, mas de fit não tem nada. Na maioria das vezes eles têm mais calorias, mais sódio, mais farinha branca do que os alimentos versões tradicionais. O que você tem que focar aqui é ter uma alimentação mais natural possível e evitar esses alimentos que são pró-inflamatórios, tá bom? Água morna com limão emagrece. A água morna é a mesma coisa da pergunta que a nossa amiga ali fez anteriormente. Não vai adiantar nada o limão é um excelente anti-inflamatório, porque ele é rico em antioxidantes. Os antioxidantes, eles ajudam a eliminar os radicais livres do nosso corpo. Então, ele é muito benéfico para nossa saúde. Mas só tomar água com limão morna ou qualquer temperatura não vai ser isso que vai definir o seu emagrecimento, tá bom? Você pode tomar água morna com limão o dia inteiro, se você não tiver uma estratégia alimentar certa, que realmente vai desinflamar o seu corpo, não vai funcionar, tá certo? Então, voltando lá ao assunto. Primeiro grupo de alimentos, então, que são pró-inflamatórios, os industrializados. Então, já combinamos aqui, já nos organizamos que esses alimentos não podem estar na nossa rotina diária. Esse daqui a gente deixa para consumir lá eventualmente, tá certo? Segundo tipo de alimento que é extremamente pró-inflamatório, ou seja, que inflama muito o nosso corpo, o açúcar. Ah, Carol, mas eu não como açúcar, eu como o demerara. Isso também é uma coisa que fala muito. Não, Carol, eu não como açúcar, eu como demerara. Eu como mascavo, ou eu como o açúcar de coco. É a mesma coisa. É açúcar da mesma forma. A quantidade calórica deles é a mesma. A única diferença é que um é mais refinado do que o outro. O açúcar branco, ele é o mais refinado. O mascavo é menos, passa por um processo de refinamento mais leve, menos refinado. Mas é açúcar da mesma forma, tá? Por que que o açúcar é inflamatório? Por que que ele causa essa inflamação no nosso corpo? Porque o açúcar, ele aumenta as citocinas pró-inflamatórias do nosso corpo e isso causa mais inflamação. Então, isso significa, Carol, que nunca mais eu posso comer um doce, nunca mais poder comer açúcar? Não! Mas é a mesma coisa que eu falei dos industrializados. Esses alimentos que são muito ricos em açúcar, eles não devem estar na nossa rotina diária, ou não em excesso. Por exemplo, Carol, eu não consigo abrir mão do meu chocolatinho. Tá tudo bem. Desde que você coma um pedacinho, uma quantidade pequena, tá tudo bem você comer um chocolate todos os dias. Não vai ser um pedacinho de chocolate que vai inflamar todo o seu corpo, sendo que você tem uma alimentação regrada, você evita alimentos pró-inflamatórios, então não tem problema nenhum. O que vai inflamar o seu corpo são os excessos. Eu como chocolate industrializado, açúcar no café, todo santo dia. Aí sim, tá? Carol, eu não consigo tomar café sem açúcar. Não vai, não desce. Isso daqui também é uma coisa que eu recebo muito. Então, vou parar de consumir açúcar no café da noite pro dia? Não. Se você fizer isso, não vai funcionar. Pensa só, o nosso paladar, ele é completamente adaptável, certo? O que isso significa? Ele acostuma com muito açúcar e sem açúcar também. Mas essa mudança tem que ser gradativa. Não adianta você ir lá do dia para noite querer cortar completamente o açúcar, não vai funcionar. Então, o que você tem que ir fazendo? Reduzindo aos poucos o consumo. Então, se você, por exemplo, toma café com 2 colheres de chá de açúcar, você reduz para 1.
e espera o seu paladar, fica ali uma semana com uma colherzinha até seu paladar se acostumar. Depois disso, você reduz mais uma, e aí vai diminuindo até que seu paladar se acostume sem ele, tá bom? E com relação aos doces em excesso, a mesma coisa. Ah, Carol, eu como uma barra de chocolate todo dia. Vai funcionar se eu simplesmente falar que vou cortar completamente o chocolate da minha alimentação? Não vai funcionar. E eu vou te falar, quanto mais restritiva você for, menos vai funcionar para você. Porque o intuito não é restringir a alimentação, não é você abrir mão de comer as coisas que você gosta, e sim aprender a comer na frequência e na quantidade certa. Então, se você come uma barra de chocolate todos os dias, você vai passar a comer meia, até acostumar. Depois de uma semana, ao invés de você comer meia barra, você vai comer 2 fileirinhas. Aí depois, ao invés de 2 fileirinhas, você vai comer 1 fileirinha. Depois, ao invés de 1 fileirinha, 2 quadradinhos, até que você se acostume, porque o nosso corpo ele é completamente adaptável. O que a gente precisa é ter a paciência e a delicadeza de não ser muito brusca e não ser muito rigorosa com o nosso corpo. Porque imagina só, você é acostumada a comer uma barra de chocolate todo dia e aí do nada eu não vou colocar mais um negocinho de açúcar na minha vida. Você acha que isso vai funcionar? Não vai, tá certo? Então, se você tem o hábito de comer muito açúcar todos os dias, comece a fazer essa redução gradativa, porque daí o seu corpo também vai desinflamando gradativamente. Porque quanto menos você consumir esses alimentos, menos inflamado ele vai ficar. Então, o seu grau de inflamação, que antes era um grau alto, ele já vai ficando cada vez mais leve, até que você fique com um corpo com um grau de inflamação muito baixo, tá certo? Outro grupo de alimentos que inflamam muito o nosso corpo, as gorduras ruins. Nós temos 2 tipos de gordura que existem, tá? As gorduras que têm um efeito bom, que são as gorduras chamadas ômega 3, inclusive essas gorduras são poderosas anti-inflamatórios, tá? Quais alimentos que são ricos em ômega 3? Os peixes, alguns peixes como, por exemplo, atum, salmão, sardinha, são peixes riquíssimos em ômega 3, então eles têm essa gordura boa na sua composição. O azeite de oliva extra virgem também é uma ótima fonte de ômega 3, poderoso anti-inflamatório e uma fonte de gordura boa. Porém, nós temos também as gorduras ruins, que são as gorduras saturadas. Quais são essas gorduras saturadas, né? Os exemplos. Aquela gordura que vem na carne, sabe aquela gordurinha aparente que vem na carne, nessas carnes que são mais gordurosas? Então, ela é uma gordura saturada. As gorduras trans, tá? As gorduras trans estão presentes na fabricação desses alimentos que são industrializados. A gordura trans, ela foi inventada pela indústria para conferir mais sabor e textura para os alimentos. Então, todo alimento que tem gordura trans na sua composição, ele tem um sabor muito mais gostoso e ele tem uma consistência muito mais gostosa. Então, ela é responsável por conferir crocância, né? Por exemplo, a bolacha recheada, por ter aquela textura mais crocante, mais apetitosa. E esses tipos de gorduras, essas gorduras trans, que tem muito presente nesses tipos de alimentos industrializados, elas viciam o nosso paladar. Uma vez que você come esses alimentos ricos em gordura trans em excesso, o seu paladar vai ficar viciado. Então, tudo aquilo que não tiver adição de gordura trans, para você vai parecer sem sabor. Não sei se isso já aconteceu contigo, mas quando você come, por exemplo, frutas, legumes em geral, alimentos que são mais naturais, eu já vi muito isso. As mulheres falam, nossa, Carol, eu não gosto de comer verdura porque pra mim verdura não tem gosto. Fruta pra mim não tem gosto, não tem gosto de nada. Por quê? Porque o paladar tá tão viciado nesses tipos de alimentos que são ricos nessas substâncias, gordura trans, que conferem esse sabor, né, muito agradável ao nosso paladar. Quando você come um alimento mais natural, você não sente o gosto mesmo, parece que você não tá sentindo o gosto de nada. Por isso que esses alimentos ricos em gordura trans que estão presentes nos industrializados, eles devem ser consumidos eventualmente, não pode estar na sua rotina diária. Porque se você consumir lá eventualmente,
o seu paladar não vai ficar viciado neles. Então, quando você consumir lá uma fruta, uma verdura, um legume, você vai achar delicioso, você vai conseguir sentir o sabor daquele alimento. O que não dá é para consumir todo santo dia, né? Todo dia, toda hora, em excesso, tá certo? Quarto grupo de alimentos que são extremamente inflamatórios para o nosso corpo: os carboidratos à base de farinha branca. Por quê? Nos carboidratos, deixa eu tentar explicar de uma forma mais simples para você entender. Nos carboidratos, todos os carboidratos têm algo que se chama índice glicêmico. O que é isso? O índice glicêmico nada mais é do que a velocidade que o açúcar do carboidrato é liberado no nosso corpo, tá? Os carboidratos à base de farinha branca, eles têm um índice glicêmico alto. Ou seja, o que acontece? Você come esse alimento, come esse carboidrato branco, aí o que acontece? O açúcar dele é liberado bem rápido na corrente sanguínea e você tem o quê? Um pico de insulina. Por que diabético tem que controlar o consumo de carboidrato? Justamente para ficar evitando esses picos de insulina. Esses picos de insulina, quando acontecem em excesso, várias vezes por dia, isso inflama, isso causa um grau de inflamação no nosso corpo. Por isso que o ideal é que sempre você escolha carboidratos que são mais ricos em fibras. Por quê? Porque os carboidratos ricos em fibras têm um índice glicêmico mais baixo, ou seja, evitam que fiquem acontecendo esses picos de insulina o tempo todo, tá bom? Quais são esses carboidratos de baixo índice glicêmico rico em fibras? Os integrais. Tudo que for integral, ele tem mais fibra. Muita gente acha que para emagrecer tem que comer o integral porque o integral emagrece e o branco engorda. Não é assim, questão de calorias, eles são muito equivalentes. A diferença é: quanto mais fibra tem naquele carboidrato, mais saciedade ele vai te dar. Isso é importante porque você vai ficar saciada muito mais tempo, que não acontece com carboidrato branco. Você vai ficar mais saciada, o teu intestino vai funcionar melhor, porque quanto mais fibras você consome durante o dia, mais o seu intestino funciona, porque o nosso intestino ele é dependente de fibras e de água para funcionar, tá certo? E além de tudo, por ter esse baixo índice glicêmico, evita esses picos de insulina. Quanto menos picos de insulina tiver no nosso corpo ao longo do dia, menos inflamado ele vai ficar. Deu para entender isso que eu falei ou ficou muito complexo? Se alguém não entendeu, manda aqui para mim nos comentários, manda aqui que eu explico novamente. Mas eu acho que ficou bem claro, né? Então, por isso que os carboidratos integrais, que são a base de fibras, eles são muito mais importantes para o emagrecimento por evitar esses picos de insulina, tá bom? Ai, Carol, mas assim, eu não abro mão do meu pãozinho francês todos os dias. Eu amo comer. Por exemplo, é uma comida afetiva. Eu não vou abrir mão do meu pãozinho francês todo dia. Tá tudo bem. Mas o que você vai fazer nesse pãozinho? Você não vai comer ele com margarina, presunto e queijo. O que você vai fazer? Você vai colocar uma proteína dentro desse pão branco, tá? Por quê? As proteínas e as fibras, elas têm um poder de reduzir o índice glicêmico dos carboidratos, que tem alto índice glicêmico. Então, toda vez que você for comer um pão branco, um carboidrato que seja branco, sempre consuma com uma proteína junto para evitar que tenha esse pico de insulina, tá bom? Tem um carboidrato que é de altíssimo índice glicêmico que todo mundo acha que é a salvadora da pátria, que tem que substituir, que o pão é ruim, mas esse carboidrato é bom, porque ajuda no emagrecimento porque não tem glúten, mas tem um índice glicêmico altíssimo, que é a tapioca. Quantas vezes você já não ouviu falar, eu vou substituir o pão pela tapioca, porque a tapioca não tem glúten e é mais saudável? Não tem nada a ver. A tapioca é um alimento extremamente saudável. Você pode comer ou tapioca ou pão, a mesma coisa. Agora, você falar que vai substituir um pão branco pela tapioca, porque a tapioca é mais saudável e vai te ajudar a emagrecer, não faz sentido algum. E ainda tem que cuidar com a tapioca, por quê? A tapioca, para você fazer ela, vai uma quantidade de farinha, de goma muito grande. Então, para você fazer uma tapioca daquelas grandonas, que normalmente é o que você compra quando vai em algum lugar, você tem que colocar uma quantidade muito grande. Vai ali no mínimo, umas 5 ou 6 colheres.
E isso é uma quantidade de carboidrato imensa, porque a tapioca, ela tem, além de ter um índice glicêmico alto, ela tem uma carga glicêmica alta, ou seja, ela tem uma quantidade muito grande de carboidrato concentrada em uma porção. Então, ali, se você fizer uma tapioca dessa com 5, 6 colheres e colocar ali um queijo e presunto dentro, ou só um requeijão, ou uma margarina, você vai consumir uma quantidade imensa de carboidrato, ou seja, de calorias. Isso não vai te dar saciedade, porque não vai ter uma proteína ali dentro que te dê saciedade. E, além de tudo, tem um índice glicêmico altíssimo. E isso, em excesso, quando acontece várias vezes no dia, atrapalha o seu processo de emagrecimento, porque gera inflamação, tá? Então, Carol, eu quero comer tapioca porque eu gosto, eu adoro. Tá tudo bem, mas aí quando você for fazer ela, não exagere nas quantidades da goma, tá? Coloque ali no máximo umas 2 colheres. E sempre recheio com um tipo de proteína, tá bom? Coloca lá dentro um ovinho mexido, um frango desfiado, uma carne moída magra, qualquer uma, mas coloque uma proteína. Uma dica que eu gosto muito, que é o que eu sempre indico para os meus pacientes, é fazer a crepioca. Por quê? A crepioca você faz lá 1 colher de sopa de farinha de tapioca e coloca uns 2 ovos. Então aí você consome uma quantidade pequena de goma, você não exagera, e aí consome já a proteína junto e, né, para impedir que dê esses picos de insulina, tá bom? Mas não fica, se você acha, se você tá substituindo, que nem a Sil falou aqui, que tava substituindo o pão pela tapioca porque acha que emagrece mais, não faz sentido algum, tá? Os 2 alimentos são bons e você pode consumir sem problema nenhum, desde que não em excesso. A Alexandra tá perguntando aqui, posso comer tapioca com manteiga da terra? Manteiga, um tipo de gordura saturada, uma gordura ruim para o nosso corpo. Se você consumir eventualmente, tudo bem. Agora, para consumir todo dia, por exemplo, eu vou comer todo dia no meu café da manhã tapioca com manteiga da terra. Não indico, não indico. Eu tiraria essa manteiga e colocaria uma proteína no meio. Ao invés da manteiga, ovos, frango ou carne moída, enfim. Pro café da manhã, eu coloco um ovinho mexido, tá? A manteiga, ela é uma fonte de gordura saturada. É uma gordura pró-inflamatória que causa muitos problemas para o nosso corpo. Então, se você consumir em excesso, isso vai te atrapalhar e isso vai inflamar muito o seu corpo, tá bom? Vamos lá. E o último grupo de alimentos que são pró-inflamatórios são os adoçantes artificiais. Sim, esses alimentos também, quando consumidos em excesso, vão causar inflamação no seu corpo. Porque o que acontece? Muitas mulheres param de consumir o açúcar e começam a consumir o adoçante em excesso. Então, eu uso 3, 4 sachês de adoçante, aqueles sachêzinhos em pó, em cada café que eu tomo, e eu tomo 10, 15 cafés por dia. Esse adoçante em excesso também vai causar inflamação. Por quê? Ele é um alimento muito rico em aditivos químicos. Então, se você tomar em excesso, vai inflamar seu corpo. Então, qual é a minha sugestão? Fazer exatamente o que eu te disse. Não fica substituindo, porque o adoçante não tem caloria, então tudo bem. Para de focar nas calorias, pelo amor de Deus. Se você acompanha aqui meu conteúdo, você sabe o quanto eu falo isso. Para de focar só nas calorias. Foca muito mais na qualidade alimentar, qualidade dos nutrientes que você está recebendo, tá? Então não adianta nada você ir lá e substituir o açúcar, só porque o açúcar tem caloria, por um caminhão de adoçante, só porque o adoçante não tem, que isso não vai ser bom, isso vai inflamar seu corpo, isso vai te fazer mal. Então, claro, eu consumo um adoçante lá uma vez no dia, só para adoçar um pouquinho um café, tá tudo bem, o problema é o excesso. Eu substituo lá 3, 4 sachêzinhos de açúcar por 4 sachêzinhos de adoçante em cada café. Não vai funcionar, tá? Mas se você consumir em pequena quantidade, eu sempre indico que você consuma ou estévia ou xilitol, que eu não sei se você já percebeu, mas tem vários tipos de adoçante. Vários. Os melhores, os que são menos pró-inflamatórios, menos prejudiciais para o nosso corpo, são a estévia e o xilitol, tá bom? Esses você encontra em qualquer casa de produtos naturais, em mercado, é bem fácil de achar, tá bom? Mas consuma em pequena quantidade, tá bom?
Eu indico muito mais que ao invés de você... eu sou muito viciada em açúcar. Ao invés de você ir lá e substituir um montão de açúcar por um montão de adoçante, e até porque nunca fica igual, porque o gosto do adoçante é horroroso. Eu não sei se você tem esse paladar, mas assim, pra mim o adoçante é terrível. Eu já não tenho um paladar muito... Eu nunca gostei muito de doce, tá? O que eu gosto mesmo, assim, é de massas, essas coisas eu gosto mais. Doce nunca foi, assim, o meu ponto forte. Então, eu nunca tive um paladar muito pro doce. Então, consumir o adoçante, pra mim, assim, é horroroso. Eu acho o sabor horrível. O dos que tem um saborzinho um pouquinho melhor é o stevia e o xilitol. A stevia e o xilitol. Mas mesmo assim ele tem aquele fundinho meio amargo, tá? Então deixe para você usar o adoçante se, né, você for uma pessoa diabética e realmente não puder consumir nada de açúcar. Se não, eu indico que ao invés de você substituir um montão de açúcar por um montão de adoçante, pega o açúcar e vai reduzindo o consumo aos poucos, igual eu falei lá no início da live. Vai reduzindo cada vez mais, colherzinha por colherzinha, até o seu paladar se acostumar. Porque vai chegar um momento que o seu paladar vai se acostumar e você não vai mais conseguir tomar café, suco com açúcar. Mas para que isso aconteça, você precisa dar o primeiro passo e começar a reduzir aos poucos para não ser uma coisa tão brusca, tão rígida e tão sofrida para você, tá bom? Tenho várias pacientes que hoje, elas falam assim para mim, Carol, eu não sei como que eu conseguia tomar café com açúcar. Hoje eu não consigo, parece que tira o sabor do café, o café parece que fica melado, não fica com gosto bom. Então isso é o quê? Hábito. Isso é o quê? Acostumar o paladar. Vai funcionar fazer isso bruscamente do dia para noite? Não. Por isso que eu sempre indico, vá reduzindo aos poucos, vá acostumando o seu paladar. Não seja tão, seja mais delicada com o seu corpo para você não ter esse choque brusco e ficar sofrendo. Porque o intuito do processo de emagrecimento não é você ficar sofrendo, você deixar de comer as coisas que você gosta, você abrir mão de tudo. E sim você aprender a fazer isso de forma equilibrada. Eu como de tudo. Eu não deixo de comer nada. Eu como pastel, eu como chocolate, eu como tudo que eu gosto. Só que eu não como pastel todo dia. Entende? Eu não como, fora pastel, uma coisa, lasanha todo dia. Entendeu? Eu faço isso eventualmente. 80%, 90% da minha alimentação é saudável, rica em alimentos anti-inflamatórios, alimentos naturais. Eu quase não como industrializados, certo? Mas mesmo assim não abro mão de comer nada. Por isso que eu não sofro, né? Por isso que eu não sofro e por isso que eu consigo manter o meu corpo sempre magro, tá? Porque eu não deixo, porque se eu fosse aquela pessoa restritiva, para de comer tudo, eu não ia conseguir dar continuidade. Eu ia ficar naquele eterno efeito sanfona. Restringe demais, emagrece, depois volta a comer tudo e engorda, tá? E é isso que impede a maioria das mulheres de emagrecerem a longo prazo, tá bom? A Lu tá perguntando aqui, deixa eu ver o que eu passei. No começo é ruim, a Andresa tá dizendo aqui, no começo é ruim, mas depois acostuma, exatamente. Tudo que você mudar na sua rotina vai ser desconfortável. Tudo que tira a gente da zona de conforto não é gostoso. Mas quando você vai fazendo aquilo gradativamente, sem ser uma coisa muito sofrida, sem ser uma coisa muito pesada, isso flui de uma maneira mais tranquila, então fica mais fácil. E depois acaba virando um hábito e aí acontece de uma forma tranquila. A Lu tá perguntando aqui, a gordura de porco pode ser usada para cozinhar? Não indico, Lu, não indico. Gordura de porco, banha de porco, manteiga são gorduras saturadas, tá? Essa gordura para você cozinhar todos os dias não vai fazer bem para o seu organismo. Vai inflamar seu corpo e vai dificultar o seu processo, além de que gordura saturada em excesso aumenta o risco de doenças cardiovasculares, as doenças do coração. Então, não indico, tá? Mas ela não tem gordura trans, ela é menos hidrogenada do que a margarina. É gordura saturada, que é uma gordura que não faz bem. Qual a melhor fonte de gordura para você utilizar? Tanto para cozinhar quanto para temperar? Azeite de oliva. De preferência o extra virgem ou virgem, tá? Quanto mais puro, mais saudável ele é. O azeite de oliva, como eu já disse aqui na live, ele é rico em ômega 3, é um tipo de gordura boa. Então você pode usar, é a melhor fonte de gordura que você pode utilizar para cozinhar, tá bom? E aí, meninas, temos mais perguntas?
Anotaram aí quais são os 5 alimentos mais pró-inflamatórios? Alimentos que a partir de hoje, depois dessa live, não vão estar mais na sua rotina diária, você vai consumir só eventualmente. Anotaram? Tem mais perguntas? Me mandem aqui se vocês tiverem mais perguntas. E se por acaso você não conseguir mandar a sua pergunta aqui, não tem problema. Eu vou deixar essa live disponível assim que nós finalizarmos, ela já vai ficar disponível lá no meu feed. Você pode deixar sua pergunta lá nos comentários ou então pode me mandar por DM também, tá? Lá no meu direct. Meninas, se não temos mais perguntas, então eu vou indo, né? Já passamos até do nosso horário aqui. Espero vocês na próxima live. As meninas estão pedindo aqui, repita os alimentos. Meninas, é assim, ó, são vários grupos de alimentos. Eu não vou ficar repetindo agora na live, senão vai ficar muito repetitivo para quem já estava aqui e também vai acabar estendendo muito o nosso horário. Mas essa live vai ficar disponível assim que nós finalizarmos. Já vou deixar ela no meu feed para que vocês possam assistir e compartilhar quantas vezes quiserem, tá bom? Nessa live eu expliquei certinho quais são esses alimentos mais pró-inflamatórios que você deve retirar da sua rotina diária e consumir eventualmente, tá bom? Meninas, muito obrigada pela presença de todas, é sempre uma delícia estar aqui. Quarta-feira que vem, espero vocês pra gente conversar mais sobre como desinflamar o corpo e destravar química de gordura, tá bom? Beijo, até a próxima semana.